Esse ano nós vamos fazer uma coisinha diferente. A gente estava acostumado a fazer as inscrições, né? As amigas que inscreviam umas às outras. Nós vamos encontrar a nossa filha do rei aqui. Vamos entrevistar algumas mulheres e as servas vão fazer a votação e nós vamos ver quem que vai ser a nossa primeira filha do rei de 2025. E a gente vai conversar com algumas mulheres, às vezes não vai ser a mulher que a gente vai conversar, às vezes ela pode ser resposta de oração para uma amiga, para uma mãe, para uma filha. E vamos ver o que vai dar. A minha mãe perdeu 2 filhos, né? Então, assim, foi muito um baque para minha mãe. Aí logo veio o divórcio com meu pai, que não deu certo. Ela entrou em depressão. Ela sofreu muito. Agora ela me fala, antes ela não me falava. Ela passou pelo câncer sozinha. Por ser uma pessoa que levanta nas madrugadas e chega em casa à noite e deixa os filhos, veio com 2 filhos e deixou o pequeno no Brasil com a mãe. E a gente ora para que ela consiga trazer o filho dela. Gente, acabamos de chegar aqui agora na casa da Natália e a gente vai fazer uma surpresa, contar para a mãe dela e nós vamos mostrar para vocês. Mas eu queria que você falasse assim, né? Porque como ela não mora aqui, ela não tem muita noção do projeto. Você explicou para ela alguma coisa? Contando do projeto, fui lá nos vídeos e tal. Daí ela bem assim, por que você não me inscreve? Eu ia ficar tão feliz se eu ganhasse. Ela falou? Ela falou, daí eu falei assim, mãe, mas é que não dá tempo, né? Agora já foi, quem sabe no próximo mês. Ai, nossa, eu ia amar ela falando. E eu toda assim, né? Falei, meu Deus do céu, eu quero ver a cara dela. Ela vai me matar. Vamos lá contar pra ela, vamos ver como é que ela vai reagir. Natália te inscreveu. Sério? E você foi a escolhida para viver esse mês. Sério? Obrigada. Já tô chorando já. Pode chorar. Chorar é normal. Ai, meu Deus do céu. Ai, não é fácil, né? A gente passa uns perrengues na vida da gente. Que não é fácil, mas... Tamo aí, né? Graças a Deus eu consegui viver ela. Que era o meu sonho, né? E aqui eu me sinto bem, que eu tô com ela. Mas eu já passei muita coisa na minha vida. Conta pra gente sua história. Ela falou que você viveu sua vida, né? Foi muito difícil. Foi. Né? E ela falou assim que ela acredita que a sua história pode inspirar muitas mulheres. Né? De onde você saiu e onde você tá hoje, tudo que você superou. Conta pra gente um pouquinho. A minha vida não é muito boa, né? Mas, enfim, a gente vive, né? A gente consegue superar bastante coisa. Eu sou muito forte nisso, graças a Deus. Mas eu tive a perca dos meus filhos. Aí eu fiquei só com ela, né? Então aí veio a separação. Aí eu fui morar com a minha mãe. Vamos começar do início. Qual que é seu nome? Marinês. Marinês. Marinês Maggi Chuvanque. E você nasceu onde? Qual estado? Eu nasci em Três Cachoeiras, perto de Torres, Rio Grande do Sul. Então, você foi criada pelos seus pais e quando você tinha 14 anos... Eu fui criada, morava com meus pais. Aí quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Daí nós somos em 5 irmãos. Mas eu que ajudei a criar os meus irmãos. Você é mais velha? Fui eu que meu irmão tinha 6 meses quando meu pai morreu. O sonho dele era ter um guri. Ele queria porque ele queria ter um filho homem. Daí quando ele teve esse menino, com 6 meses, ele faleceu. Daí deixou pra nós. Então eu me sentia assim na obrigação. Eu queria cuidar. Eu queria criar, porque a minha mãe nunca foi assim carinhosa com a gente, sabe? Mas eu sempre fui muito família, nossa, a minha história de vida é complicada. E vocês me pegaram num dia bem, ainda mais emotiva, né?
Mas que bom. E eu fico feliz por isso, né? Que eu consegui ajudar minha mãe. Aí eu casei, tive meus filhos. Você casou com quantos anos? 18 para 19 anos. Eu casei. E aí, Natália, a primeira filha? Não. O meu mais velho faleceu com 2 anos. Eu casei grávida dele de 3 meses, né? Daí ele faleceu com 2 anos, eu estava grávida dessa de 7 meses. Quase que eu perdi ela. Daí, porque você foi, a emoção foi tanta. Daí depois, daí eu morava no Mato Grosso. Quando ele faleceu, eu morava lá, né? Você se importa de falar como? O que aconteceu? Que ele morreu? Ele tomou veneno de passar no soja. Nós morávamos numa fazenda, 75 quilômetros de Rondonópolis. Meu Deus. Não deu nem tempo de chegar no hospital? Não, porque era muito longe da cidade. Era 75 quilômetros longe. E aí, depois você teve a Natália. Daí eu tive essa aqui, tive a Natália, depois eu tive outra menina. Depois dela que nasceu e faleceu também. Ah, tá. Essa eu não convivi com ela nada. Ninguém... Ela nasceu com um problema de pulmão e faleceu. Aí a Natália veio e você ficou. Pra cá? É. Sim, guria. E como é que foi isso? Essa que foi a peleia. Conta pra gente como é que foi essa luta. Foi grande. Eu fiquei muito depressiva. Porque era só eu e ela, né? E ela não falou pra mim que ela ia ficar lá aqui. Ela falou que só ia Ela vir. foi pra voltar, né? Mas daí... Natália, você não avisou pra ela? Que ela não ia deixar. Assim, eu acho que assim, devo ter pegado os traumas da minha mãe na barriga, que a gente sabe que isso vem de, né? Mas, por exemplo, da minha irmã, é que nem a única lembrança que eu tenho é que eu ajudei meu pai a carregar o caixão, porque minha mãe ainda estava no hospital. Mas assim, eu acho que pior pra mim foi quando a minha mãe se separou. Porque eu via que ela sofria pra me cuidar. E a mulher do meu pai não me aceitava. Ela nunca gostou de mim. Ela não deixava o meu pai me ver. Isso me doía mais. Então, assim, acho que isso foi a pior parte pra mim. Não ter convívio com meu pai. E aí, quando a minha irmã nasceu, eu não aceitava. Era muito difícil pra mim aceitar que eu tinha uma irmã. Mas a gente vai amadurecendo. E aí eu passei a aceitar. Só que às vezes, assim, por exemplo, teve uma vez que o meu pai me contou uma história que me marcou muito. Ele foi chamado na escola, porque a minha irmã não estava bem na escola e as professoras achavam que isso era a falta do meu pai. Que eles achavam que ela estava, assim, sentindo muita falta da presença do meu pai, de um pai, por mais que morasse com ele. E assim, quando meu pai me contou isso, eu fiquei pensando, falei, poxa, se ele soubesse o que eu passei, que eu não tive meu pai. Minha mãe foi mãe e pai. Eu entrei muito, foi quando eu entrei em depressão, porque eu tive uma crise de pânico, para falar a verdade. Porque a minha vida era assim, trabalho, faculdade, casa, trabalho, faculdade, casa. E eu não tinha vida social, eu não tinha amigos, eu tinha amigos de faculdade, mas Cuiabá é cidade grande. E aí, eu faltava um ano para terminar a faculdade, eu desisti. Eu desisti de tudo, porque eu estava num trabalho que estava me sugando demais. Que na época eu era coordenadora de vigilância sanitária do estado, de Mato Grosso, então aquilo me sugava muito. E desisti, simplesmente larguei. Daí quando trocou de governo, eu saí. E nisso acho que eu fui para Sapezal de novo, se eu não me engano. E depois eu desci para o Paraná ajudar minha prima com a gravidez. E um dia a gente em Sapezal, na casa da minha madrinha, lembra? E daí eu tava conversando com a Tati, a minha amiga que mora aqui. A gente se reencontrou, que a gente era amiga de infância. E aí eu peguei conversando com a Tati e eu lembro que ela tinha recém feito cirurgia. Aí eu falando pra ela, meu sonho. Eu achava que eu vindo embora,
é tipo assim... Seus problemas eu seriam resolvidos. Isso. Uhum. Aqui é o que todo mundo acha. que tipo assim, aqui seria diferente, ia ser ar novo, vida nova, tudo novo. Uhum. Eu e minha tia conversava muito, a gente era muito amigas porque ela sentia as mesmas coisas que eu, em questão de ansiedade, crise do pânico, essas coisas assim. E aí o meu tio um dia chegou pra mim, esse meu tio, que é o irmão mais novo da minha mãe, e falou bem assim, você quer ir? Eu falei, quero. Ele falou assim, então eu vou te ajudar. Aí ele falou, só que antes você vai fazer tratamento de depressão, você não vai assim. Aí ele pagou pra mim o médico, eu fui no médico em Cuiabá, me mediquei, comecei a tomar remédio. Tomei remédio muitos anos. E aí ele me ajudou com o visto, a gente tirou o visto tudo em família, conseguiu o visto, só que essa era a intenção, que eu viesse e voltasse. Só que ele veio pra ficar 15 dias só. E 15 dias eu falei pra ele, tio, em 15 dias eu não consigo saber se eu gostei daqui ou não. Porque tudo pra mim era novidade. Entendeu? Ele falou assim, então eu volto, só que você vai prometer pra mim que em 6 meses você volta. E eu falei, tá bom. Quando chegou nos 4 meses, faz 7 anos. Quando chegou nos 4 meses, ele começou a me botar pressão, querendo meu passaporte pra comprar minha passagem, biriri, barará. Eu falei assim, tio, eu não quero voltar. Mas e a sua mãe, biriri, barará? Eu falei assim, eu vou tentar trazer ela de uma outra forma. Eu falei assim, né? Nisso foi quando eu comecei a ir na igreja, na Harvard e tal. E nisso eu também já tinha parado, decidi não tomar mais medicação. Comecei como eu estava frequente mais na igreja, eu falei, eu não quero mais saber de remédio. Foi quando eu me batizei. E fui levando. E só que aqui o tempo voa, né? Você sabe, daquele jeito. Aí o tempo passou e eu nunca conseguia, eu tentava achar uma forma de tirar o visto da minha mãe. Só que você sabe que é complicado, até porque também a mãe não tem vínculo no Brasil, era difícil. Não tinha emprego fixo, porque ela morava com a minha avó, ajudava a cuidar da minha avó. Aí eu conheci Jânio, a gente casou, demorou um pouquinho pra casar, né? Um pouquinho. Mas consegui, graças a Deus, me legalizei. E a primeira coisa que eu quis fazer era o visto da minha mãe. Mas como é que foi esse tempo aí? Ela lá e você aqui? Porque olhando assim foi rápido, mas foram 7 anos. 7 anos. Meu Deus. Pra mim foi uma eternidade. Como foi você lá, sabendo que ela falou, que não vai querer voltar? E aí? Vixe, 3 meses pra mim foi de pânico. Nem tomar banho com o banheiro fechado, com a porta do banheiro fechada eu conseguia, tu acredita? Acredito. Eu chorava dia e noite. Daí ela... Foi onde Mas foi. assim, Mas e o que você Foi falava passando. pra ela? Você falava pra ela, fica? Ou você falava pra ela, volta? Não, nunca falei pra ela ficar aqui. Você falou, volta? Nunca, eu nem, porque daí depois a gente começou a conversar assim mais por telefone, né, pelo WhatsApp. Aí ela me ligava toda hora, então aquilo foi me suprindo, né? A saudade e tudo, mas não foi fácil. Não foi. Meu Deus. Como que foi a sua espera lá? O que aconteceu nesse tempo? Casou de novo? Como é que foi? Casou não? passou por um câncer sozinha. Eu só No passei... dia do Ian. Quando o Ian estava passando aqui, foi no dia que ela me contou que ela estava com câncer. E você estava escondendo então? Não falou nada pra ela? Não é que eu estava escondendo. É que eu não sabia como contar. Como ela estava aqui, eu sabia que ela ia ficar querendo ir, né? E daí, daí o Jânio ainda um dia ligou pra mim, a Nath tá aqui doida, quer ir embora. Quer ir pra aí, não sei o quê. Eu falei, não, deixa. Né? Se a gente vê que o caso agrava mais, é diferente daí a situação, né? Mas caso contrário, eu tô fazendo meu tratamento. Aí eu vindo de Cuiabá pra Foz, que a minha irmã mora em Santa Terezinha, né? Daí eu não quis fazer meu tratamento em Cuiabá, não gostei do médico lá. Aí eu vim para fazer em Foz o meu tratamento e fui maravilhosamente bem atendida. Teve sabe? um contratempo. Passei tudo que eu passei, mas graças a Deus estou curada, né? Então... Mas daí, quando ela fez a primeira sessão de quimioterapia, ela pegou chikungunya. Tinha até esquecido. Essa chikungunya que acabou comigo. A chikungunya foi pior. Foi quase que eu morro da ela morre chikungunya. Da chikungunya e não do câncer. Mentira. Ela ficou muito mal.
quero ir, eu já tô aqui, ó, passei Né, Natal, Ano Novo, Natália? e ela não me levou na Deus igreja. tá trazendo a gente aqui pra você levar sua mãe na igreja? Não é possível, minha filha. É possível. Cadê o Deus que você serve que você não pode apresentar ele pra sua mãe? Eu falei, lógico que eu não vou me batizar, né? Porque o meu pai, Deus livre, minha família do meu pai, ele era muito assim, né, rigoroso. Mas eu posso ir, eu posso frequentar. Você precisa conhecer Eu o preciso, novo. O Deus Mas é o mesmo, Jesus eu vou é o te mesmo, falar uma mas coisa. é questão de sentimento. É isso, E foi isso que eu que a senti. igreja É isso, é o católica sentimento. perde os fiéis, a maioria, por conta disso. De sentir. Porque eles A repetem, presença eles do repetem, Espírito repetem, Santo. repetem muita coisa. E daí o que é para fazer, que é cativar as pessoas, eles não fazem. Então, meu emocional é muito, sabe, me abala demais. Só que a mãe não fala. Guarda. Eu tenho uma prima minha, inclusive, que uma vez comprou uma casa em Orlando, eu fui lá ver, ela fala assim que a minha mãe, independente de ter perdido 2 filhos, ela sempre estava sorrindo. Forte, né? Só que o corpo respondeu. Claro. Não tem Ela como. tem várias manchas no corpo. E a separação? Mexeu muito com você? Como é que foi? Foi tranquilo? Você que quis? Como que foi isso? Na verdade, eu lutei 5 anos. Ele tendo essa outra mulher, entendeu? Ah, ele tinha outra mulher enquanto já tava com você. Mas daí eu vi que não, que ele não largava dela pra ficar comigo de novo. Ela era amiga da minha mãe, né, mãe? É, amiga de ir na minha casa, minha filha. De dentro da sua casa. Quando a gente foi fazer a inscrição, eu dei, né, a gente mandou todos os vídeos de todas as pessoas que se inscreveram. E aí surgiu a ideia da gente fazer mãe e filha. Ah, mentira! Vocês vão viver juntas o mês de mãe e filha. Oh, Nossa. meu Deus. Que bom. Porque quando Deus, né, ele te criou e ele te criou, ele tinha um propósito para vocês. Ele não criou o propósito para a Natália, ele criou a Natália para o propósito. Ele precisava de alguém para fazer isso, então ele criou a Natália. Ele criou você. Só que você só vai conseguir realizar o seu propósito quando você se aproximar dele. Se você não se aproxima dele, se você não escuta o que ele tem para te falar, o tempo vai passar e aí no dia do juízo Deus vai falar assim: então, eu te criei para você salvar essa e essa família. Aí você fala assim: mas eu não conhecia essa família. Ele vai falar assim: mas você poderia ter me perguntado e eu teria te falado. Quantas pessoas passam perto de você todos os dias? Sim. Você pode estar falando do amor de Deus, dos milagres que Ele fez na sua vida. Deus, Ele tem urgência de usar a gente. Só que a gente tem que se posicionar. Deus tem um propósito. Deus poderia já ter te levado e não te levou. Ele está te dando hoje a oportunidade de conhecer Ele melhor. Você vai ter essa oportunidade várias vezes. Você vai passar na mão de várias pessoas e essas várias pessoas vão levar o amor de Deus para você. Junta essas peças e você vai entender o que Deus quer.